Olá, galera! Eu sou a professora Daniele Cristine e hoje nós vamos ficar juntos com o componente curricular de História. A unidade temática que nós vamos trabalhar é Povos e Culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social. A habilidade que nós vamos hoje juntos tentar alcançar é identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutir a presença e ou ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos e referenciais de memória. Nós temos aqui para vocês representado uma imagem que é nomadismo e sedentarismo. Nós vamos estudar então a relação entre os modos de vida nômades e sedentário. Você já ouviu falar dessa palavra? Eu acredito que uma dessas palavras você já tem ouvido. Sedentarismo. Quer ver como eu vou lembrar sua memória? Você já ouviu alguém dizendo assim: mas menino, você está sedentário demais, está precisando fazer um exercício. É mais ou menos por aí. E nós vamos entender agora, então, o que significa nomadismo e sedentarismo. Nomadismo são os que se movimentam, os que saem do lugar. E sedentarismo, que ficavam alocados em um mesmo lugar. Pois é, quando você ouvir alguém dizendo que você é sedentário, significa que você está ficando parado demais. Está na hora de se movimentar um pouquinho. E nós vamos ter alguns parâmetros de análise. Nós iremos analisar nesta aula nossa como se alimentavam os povos nômades e os sedentários. Qual a influência da obtenção de alimentos no modo de ocupação da terra? O que a alimentação tem a ver com ocupar a terra, com o lugar em que ele está? A relação entre conhecimento e o modo de vida praticado. Conhecer, o que tem a ver você conhecer e praticar alguma coisa? Nós vamos então analisar essa parte aqui, tanto dos nômades quanto dos sedentários. Vamos lá, temos aqui uma imagem que eu vou mostrar para vocês agora, que vai mostrar que os nômades, eles habitavam cavernas e faziam dela sua casa, ok? Vocês podem observar aqui que nós temos um homem escrevendo na parede, nós temos aqui um outro ser humano ali mexendo no chão, provavelmente fazendo o seu alimento, né? Todos eles com roupa antiga. Nós estamos falando de um período aqui que vocês vão estudar um pouco mais à frente e neste momento nós vamos apenas aprender com esta palavra. Um período nômade, ok? Quando as pessoas, o ser humano, faziam das cavernas o seu lar, a sua casa. Eles tinham um pouco de medo ainda de sair do lugar onde eles estavam. Chegava à noite, era onde eles se escondiam. E de dia, então, o que eles faziam? Vamos mais para frente aqui. Eles precisavam se alimentar. E para se alimentar, usavam de recursos naturais que estavam à sua volta. E a caça. Por exemplo, tinha ali um pé de banana. Ele consumia a fruta do pé de banana. Tinha ali um pé de laranja, ele consumia a fruta do pé de laranja. E os animais que ele encontrasse ali naquele território, ele então ia à caça para poder se alimentar. Acontece que nesta época, o ser humano ainda estava aprendendo sobre alimentação. Vocês podem observar aqui que não era tão fácil assim a caça. Eram com pedras, pedaços de madeira, com tudo que eles encontrassem ali na própria natureza. Quando acabavam os recursos naturais, eles iam em busca de novos, comida e água, o que influenciava na ocupação da terra. Exemplo, nós falamos que ele comia banana, comia laranja, matava os animais.
naquele lugar ali onde ele estava morando, em algum momento ia ficar escasso o que ele estava ali precisando. Então ele mudava, procurava outra gruta, outra caverna para morar. Então toda vez que acabava os seus recursos que estavam em volta, consumia o pé de banana, consumia o pé de laranja, ou o que tinha à sua volta, ele procurava um novo lugar para morar que tivesse disposto ali para ele, facilitado este alimento, exceto a caça, que era algo assim mais difícil de se fazer. Quando ele se movimentava, que ele mudava de lugar para o outro, né? Por isso que ele se chama nômades. Os nômades, como nós vimos lá no início, é o que movimenta de um lugar para o outro constantemente, ele não fica parado. Quando eles faziam isso, iniciava um novo processo de ocupação territorial. Ou seja, eles tinham que encontrar um novo lugar para se chamar de seu, uma nova casa, novos animais, novos alimentos que estivessem dispostos ali para ele pela natureza. Ou seja, então, nós vemos aqui neste processo que começava então com novamente a procura da moradia. Novamente eles iam para a caça, com o que estivesse ali à sua volta. Buscavam lugares que tivesse água e frutas. Então, todas as vezes, esse processo aqui, ele ia repetindo, repetindo, repetindo. Acabou, mudava de lugar, começava tudo de novo. Porém, o ser humano, ele está sempre em desenvolvimento. Ele não é um ser completo, ele aprende. Sempre em processo de construção do conhecimento. Você que está aí nos assistindo neste momento é um ser inteligente, é um ser racional, um ser que pode construir a sua própria história, que pode construir o seu conhecimento. E o ser humano, ele é assim desde a antiguidade, desde a época nômade. Ele começou com o quê? Por ele ser racional, observador, inteligente e... O que é isso aí atrás de você? Olha aí. Ah, olhou, não foi? Aposto que você deu uma olhadinha. Curioso. O ser humano, ele é curioso. E essa curiosidade faz com que a gente comece a construir e aumentar o nosso conhecimento. É assim o ser humano. Somos assim. Aprender com a própria natureza. Como nós somos observadores, curiosos, inteligentes, ele começou a observar, por exemplo, um passarinho. Quando ele estava ali andando ou voando, né, pela paisagem, ele se alimentava e ao se alimentar no lugar que ele estava, caía uma sementinha. E o homem que é esperto, como nós falamos, inteligente, um ser racional, observador e curioso, começou ali então a perceber que onde caía aquela semente, brotava uma nova planta e logo em seguida dava o mesmo fruto que aquele pássaro estava se alimentando. Olha que coisa interessante e que percepção do ser humano. A partir deste momento aqui, então, ele viu que quando nascia ali aquela planta, ele conseguia obter os frutos que ele tanto procurava, que ele ia de um lugar para o outro. Ao observar com a natureza, ao aprender com a natureza esse processo, ele foi adquirindo novas técnicas. E a partir deste momento, surge então o sedentarismo. A partir do momento, então, que o homem começa a aprender com a natureza, a plantar, a colher e a receber, né, o seu fruto, nasce, então, o sedentarismo. O ser humano em desenvolvimento aprende novas técnicas. E nós vamos ver agora um pouco sobre essas técnicas que o ser humano foi aprendendo. Bem,
Ele passou de grutas e cavernas para cabanas. Nós temos aqui uma casa construída do barro e lá no fundo nós temos até um fogãozinho a lenha. Ou seja, ele aprendeu técnicas de construção. Ele foi aprendendo a aprimorar a sua moradia. Da escuridão para a luz, ele começou a dominar o fogo, a técnica de fazer o fogo. Técnicas de artesanato. Quando ele aprendeu aqui o artesanato, a movimentar-se e a fazer as coisas com a própria natureza, ele começou então a fazer panelas, colheres, ele não precisava mais ficar comendo ali só com as mãos, né? E isso tudo que foi sendo aprimorado, mais tarde trouxe para ele até lucros. Ele foi aprendendo a fazer trocas e a adquirir dinheiro, o que é um assunto para uma outra aula, mas a técnica de artesanato passou a estar presente então com o ser humano que aqui estava começando a ser sedentário. Ele aprendeu técnicas de cultivo, isso mesmo, a plantar o seu próprio alimento. Agora ele não precisava mais alimentar-se e correr em busca de outro. Ali onde ele colocava a sua moradia, a sua casa, ele poderia plantar, colher, plantar novamente e ter os seus frutos a cada estação, né? O fruto devido a cada estação que ele iria colher. Ele aprendeu técnicas de pecuária e unindo, nós tivemos aqui a agropecuária, certo? Nós temos hoje aí os aviários, né? Os criadores de boi e tudo isso o ser humano foi aprendendo com o passar do tempo. Com as novas descobertas e grandes invenções, o homem já não precisava mais mudar de um local para a caça e sobrevivência. Nós temos aqui agora, para vocês poderem ver, algumas pessoas que inovaram, algumas pessoas que trouxeram para nós invenções, que cresceram no conhecimento e contribuíram também para o que nós temos hoje, que é o sedentarismo. Nós temos aqui o Thomas Edison, que foi o criador da lâmpada. Nós temos aqui o Alexander Graham Bell. Ele foi inventor do telefone. Foi a partir da invenção dele que nós podemos chegar à tecnologia de hoje. Os celulares sem o fio, né? Uma coisa assim mais avançada. Mas primeiro partiu aqui do Alexander Graham Bell. Nós temos o Einstein, que é muito conhecido como pai da física e da matemática. Nós temos aqui o Santos Dumont. Você sabe o que ele inventou? Pois é, ele fez aqui, nós temos até desenhado, o avião, o primeiro modelo de avião que nós tivemos. Foi a partir dele que nós chegamos a esses hoje que nós vemos no céu. Foi a partir dele que o homem não precisou mais viajar a grandes distâncias a cavalo. Agora, o homem pode ir até o seu destino, em poucos minutos ou em poucas horas ele consegue chegar até o seu destino. Nós temos também o Alan Turing. Ele foi um inventor do computador. Só que o computador não era assim como vocês conhecem hoje, não. Ele era grande, difícil de ser manuseado e precisava, às vezes, até de mais de uma pessoa para poder operar aquela máquina. Mas foi a partir dele que nós chegamos às tecnologias de hoje, ao computador como você conhece hoje. Continuando com todas essas tecnologias e essas técnicas que o ser humano foi adquirindo, ele teve então aqui casas fixas, ele não mudava mais de um lugar para o outro, água a seu dispor, pelo menos foi o que pensou por algum tempo, né? Que ele teria água o suficiente para sempre. Alimentos, serviços disponíveis na palma da mão ou à distância de um passo, né? Logo ali você abre o portão da sua casa, você já tem ali uma venda que vai te fornecer o alimento que você precisa. E olha só, o ser humano que parou de se movimentar, que agora tem tudo
na palma da sua mão. Ele não mais caça, ele não mais precisa ir lá plantar e colher. Ele encontra o seu alimento empacotado. Isso mesmo, a sua fruta, o seu arroz, tudo ali empacotadinho. Antes, ele precisava de sair da sua casa para ir ver um amigo ou escrever uma carta para que chegasse a notícia até uma pessoa. Hoje, apenas com alguns cliques, você consegue conversar com aquela pessoa que está distante de você. E tudo isso fez com que nós chegássemos ao comodismo, também chamado de sedentarismo. Fomos para uma era da tecnologia que nos fez ficar parados, alocados em um mesmo local. Mas isso não parou. De volta à mudança de um lugar para o outro. Por mais tecnologias, por mais invenções que nós tenhamos, algo aconteceu para que o homem tivesse a necessidade de mudar de um lugar a outro. Mas este vai ser um assunto para a nossa aula de geografia, pois nós vamos descobrir uma palavra diferente para essa mudança de um lugar a outro. Então, fiquem ligados, pois essa aula continua. E eu espero que vocês tenham gostado. Acessem a nossa plataforma. Se você tiver dúvidas, você pode estar chamando o seu professor e ele estará pronto para te atender. E para acessar a nossa plataforma, SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal!